Olá, gente. Eu sou Noeli, sou professora de Língua Portuguesa e Redação dos anos finais aqui do SEC. E hoje eu estou com 3 alunos do 8º ano, Yasmin, Emanuele e João Vitor, para a gente discutir um pouco sobre um grande clássico literário, o Diário de Anne Frank. E foi um livro que a gente trabalhou durante esse primeiro trimestre, né, gente? E foi uma escolha muito feliz, porque ele tem toda a parte de narrativa, de toda uma narrativa de uma adolescente da mesma idade dos alunos, e também tem todo aí um contexto histórico, um aprendizado muito grande, né, gente? Eu queria aí que um de vocês falassem um pouquinho o que é esse diário, qual foi a importância, a relevância, por que não é só um diário normal, um diário que a gente escreve aí relatos do nosso dia. O que aí vocês acharam aí dessa escrita, né? Qual é o impacto disso aí? Por que vocês gostaram tanto desse livro? O que ele trouxe? Porque o diário ele trouxe muito sobre a vida de Anne mesmo, os sentimentos que ela teve durante o Holocausto, como ela se sentiu, onde ela ficou. Não foi só para dizer exatamente sobre o Holocausto, sabe? Foi para falar da guerra também, sobre tudo que ela sentiu, como ela ficou, sobre as mudanças que ela teve e tudo mais. Ele mostra a guerra dos olhos de uma menina, uma adolescente como a gente. Ela tinha o quê? 13 anos quando ganhou o diário, e ela teve que passar por aquilo tudo estando no meio da puberdade, que é quando se forma o nosso caráter, né? Seria o período que a gente está passando agora. E isso tudo no meio daquela guerra, daquele desespero de ter que ficar em silêncio todas as vezes, porque eles estavam escondidos. Então, realmente chama a atenção, né? O que mais chamou a atenção foi que ela ainda acreditava que havia esperança nos outros, né? É citado algumas vezes no livro. A frase mais famosa dela é: apesar de tudo, eu acredito na humanidade. Exatamente. Vamos só contextualizar para o pessoal poder entender. Vamos lá. Anne Frank foi uma menina judia que viveu aí durante o Holocausto e que se vê obrigada ela e a sua família, após uma notificação para sua irmã Margot ir para um campo trabalhar, a família se vê obrigada a fugir. Porque até então, como é que era a vida lá dos judeus? Tinha as privações, mas eles eram obrigados a se esconderem? Não. Como foi antes deles irem para esse lugar que a gente vai falar? Eles frequentavam as escolas normal, andavam de bicicleta. Ela até cita isso, né? Que os bondes eram de livre acesso, eram pessoas como outras pessoas ali naquela sociedade. Exatamente, mas conforme essa perseguição nazista ela vai aumentando, os judeus e outras pessoas que não eram do partido deles, não eram os alemães, eles são obrigados a pararem de frequentar os lugares públicos, mas a vida ainda era tolerável. Eles tinham toque de recolher, eles tinham que usar aquela estrela de Davi, mas ainda assim, eles não eram presos, eles não tinham que se esconder. Mas tudo muda quando há essa carta de convocação da irmã. Então eles pensam: opa, fomos descobertos. De agora em diante vai ser a marcação cerrada. O que a família faz? Se esconde. Primeiro a Anne vai passar uma temporada na casa da avó, né? Que mora na Holanda, enquanto o pai, a Margot e a mãe dela vão pro escritório, né? Porque ele resolveu os negócios da empresa de geleia. Exatamente. Então, depois disso, o que acontece? Vai todo mundo para onde que eles vão? O anexo secreto. Pro anexo secreto. O que é esse anexo secreto? Era um esconderijo que ficava na fábrica, né? Que o pai da Anne tinha. E ele era tipo que um lugar fora, assim, era um galpão, né? Aqui era o escritório, aí tinha a estante de livros, né? Que eles empurravam, aí tinha a porta, que era o local que tá até representado na maquete. Exatamente, fizemos as maquetes, né? A gente dividiu a turma em 3 grupos e aqui atrás eles fizeram as maquetes representando esse lugar. Então é exatamente isso, né? A família numa tentativa de fuga, até uma tentativa muito
Bem-sucedido? Bem-sucedida, se a gente parar pra pensar que foram 2 anos ali. Sim, foram 2 anos. Sabe? E mais um pouquinho eles conseguiriam ser livres. Então eles vão aí pra esse anexo secreto. E ali tudo acontece, né? Porque ali é uma luta pela sobrevivência mesmo. Tinha toda a questão do aperto, do lugar, da estrutura, da alimentação, da convivência, porque é só a família de Anne que vai? Não. Talvez se fosse só a família, seria... Acho que um pouco pior, né? Porque também tinha a questão da mãe da Anne, né? A Anne era uma menina muito, muito inteligente, mas também como uma adolescente com muitos conflitos, principalmente com a mãe. Então ali começa uma luta mesmo de sobrevivência, de convivência. E foram 2 anos aí muito intensos. E o que vocês querem falar aí desse período aí pro pessoal? Sobre essa questão das limitações. Que desafios foram nesse anexo? Que desafios foram enfrentados? O que mais dificultou eles foi ficar em silêncio. Porque em silêncio. Em alguns momentos do livro já foi mostrado. Mas por que precisava ficar em silêncio, João? Porque enquanto eles estavam escondidos havia trabalho na empresa do pai. Exatamente. Então eles tinham que ter tipo o toque de recolher. De manhã às 6 e pouca da tarde, eles não podiam fazer nenhum barulho, nem mesmo uma descarga, uma tosse, para não serem descobertos. E no começo do livro, ela fala que mesmo rodeada de pessoas, antes, né, do holocausto acontecer, mesmo rodeada de pessoas, ela se sentia muito sozinha. E eu acho que por ela não ter ido só com a família, ela não se sentiu tão sozinha. Até porque tinha o Peter, que foi um personagem bem importante nessa história. Sim. Então eu acho que por ter mais pessoas ali, mesmo que ela se sentia muito presa por conta das críticas, né, que ela sofria por ser diferente, ela não se sentia tão sozinha por ter essas pessoas e o diário, né, que era a melhor amiga dela, como ela dizia, né, ela nomeou o diário de Kitty. Exatamente, foi uma válvula de escape para ela durante esse período. Parecia que o pai estava adivinhando que ela viveria e que seria aí a companheira, porque foi a maior companheira dela. Ela não se abria com ninguém como ela se abria com o diário. E eu acho que o diário ela acabou se expressando muito, né? Muito. Ela se expressou demais, contou tudo, os sentimentos que ela estava sentindo, sobre os desenvolvimentos que o corpo dela teve. Qualquer pessoa hoje que leia esse diário, mesmo sendo leigo, assim, mesmo não tendo noção do que foi a guerra, consegue aí ter um meio caminho andado da guerra. Porque ela não esperava que o diário fosse publicado também, né? Não esperava. O sonho dela era ser escritora, mas não esperava que esse diário, as anotações seriam aí de repercussão mundial. E eu vi uma pesquisa, não sei se foi um relato, eu vi algo na internet que dizia que nem tem tudo no diário. Teve algumas partes que o pai dela, eu acho que guardou, porque eram muito pessoais. Então o diário não é completo. Pode ser. Então vamos lá, gente. Estamos vivendo lá no anexo secreto, com todas as privações. Tem a família Van Dams, depois tem o dentista, e aí a vida acontecendo. E mais o que aí que vocês querem trazer? Tem a limitação a respeito da alimentação, porque foi algo também que a alimentação é necessidade básica humana. E dentro do anexo também teve um período que eles foram roubados, né? Também, roubaram comida deles, essas foi coisas. Quando Peter Uma coisa que não entra na minha cabeça é que, por exemplo, o dentista Dustin, né? Ele recebia guloseimas da Lodge, que era a namorada dele que não tava ali no anexo. Que é o que fazia, ele fazia cartas também. Sim, ele fazia cartas pra ela. O que não entra na minha cabeça é que ele recebia comida e mesmo assim ele comia comida do anexo. Ele não poderia ter pensado, tipo, eu recebo comida. Isso significa que eu vou comer a minha comida e deixar o resto pra eles. A comida duraria muito mais. Era menos uma boca. Exatamente. Então aí são 2 anos vividos lá. E tudo ela expressava nesse diário. Inclusive o diário que a gente fez foi em quadrinhos, porque é uma adaptação pro público infanto-juvenil. Então ele foi todo feito em quadrinhos, bem ilustrativo, tá? Mas há várias edições aí desse clássico. E depois de 2 anos, né, quando é interessante, né, o que o João falou, que mesmo com tudo acontecendo, com todos os bombardeios, mortes, notícias ruins chegando, ela ainda acreditava que haveria um fim disso tudo.
ela ainda acreditava, né? Uma das frases principais dela é que, apesar de tudo, eu ainda acredito na bondade humana. Então ela achava que ia sair dali, mas infelizmente lá, 2 dias depois do último escrito dela no diário, 2, 3 dias depois, a família, né, chegam lá os militares para capturarem, né, e ali todos falecem, menos o Otton, que é quem foi Otton, que foi o responsável por publicar o diário, né? Por publicar, tá, gente? Vamos lá. Me falem aí os temas principais aí, a mensagem principal, se vocês tivessem que resumir. É uma grande aula de história, mas eu acho todo livro, toda narrativa, todo livro que a gente lê, ele tem a obrigação, ou nós temos, na verdade, a obrigação de tirar alguma mensagem do livro, por mais simples que seja. E essa mensagem, a gente tem que trazê-la para a nossa vida, assim, a partir do que eu li, o que eu vou pensar diferente a partir de hoje? E o que esse diário da Anne é uma grande aula de história, mas o que ele traz aí para a vida da Yasmin, da Emanuele e do João? Traz uma perspectiva diferente, porque muitas vezes a gente passa por muitas situações difíceis ou complicadas e a gente pensa, eu não vou conseguir terminar de passar por isso não vai acabar nunca. Minha vida tá uma droga. Uma das frases. E ela, às vezes, mais nova que a gente, um pouco, provavelmente, ela pensava diferente. Ela pensava que aquilo poderia acabar. Ela pensava na vida fora do anexo, quando aquilo tudo acabasse. Ela pensava positivo mesmo no meio de uma situação totalmente negativa, no meio de uma guerra guiada pelo preconceito e pela opressão, e ela pensava positivo. Isso é um exemplo, é uma referência, porque muitas vezes... De resiliência, de luta, sim, superação. De resistência mesmo, porque muitas vezes a gente passa por problemas menores e pensa totalmente negativo. Exatamente. Acho que tá tudo perdido, se entrega, não faz nada, deixa a vida me levar. Manu? Eu acho que o que eu ia falar e a gente já falou por mim, sabe? Porque, tipo assim, às vezes, na maioria das vezes, a gente tá em um problema tão pequeno, sabe? Uma coisa tão simples de se resolver e a gente bota tanta negatividade em cima daquilo, sabe? E a gente não sabe como resolver, a gente se entrega, a gente... Nossa, faz tudo, fala que tá tudo horrível, que vai entregar a vida. Ou deixa a cargo dos outros resolverem. Uhum. Acho que uma coisa que chamou muita atenção foi que a Anne não relatava os menores problemas que hoje seriam considerados maiores. Relatava somente os piores, como falta de comida e privação. E aí hoje, se a gente pensar nisso, alguém já viveu isso aqui? Não. Graças a Deus. E a gente vai reclamar às vezes por muito menos. Tá, gente? Não, tenho certeza que foi aí uma leitura muito rica. Foi. Né? Eu acho que é um livro assim que entra para nossa história, de mostrar assim que leitura é importante, que transforma vidas, tá? Agradecer aí pela presença de vocês, pelo empenho em nome de toda a turma nesse trabalho. A gente conclui agora, mas que fique aí o legado dela para as nossas próximas, para nossa vida, tá bom? Muito obrigada aí pela presença de vocês e pela participação nesse trabalho. Tá bom? Tá bom. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho da notificação. Até a próxima. Tchau.